Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte deste livro, estamos no capítulo 2, que fala dos espíritos felizes, e estamos no final da parte que trata do senhor Sanson. É o primeiro espírito desse capítulo, Espíritos Felizes, que Kardec vai entrevistar, vamos dizer assim, sobre as suas impressões quando chegou no plano espiritual. Ele tinha sido trabalhador da Sociedade Espírita de Paris. E nós vimos aqui o final das perguntas e respostas, perguntas de Kardec, respostas do senhor Sanson. E hoje nós vamos ver aqui uma mensagem que foi trazida após, em seguida, a primeira evocação do Espírito Senhor Sanson, ok? Aquela primeira evocação que foi lá na Câmara Mortuária, lembra? Logo depois da morte do Senhor Sanson, ele foi evocado, veio, falou com Kardec. E logo depois dessa evocação, um espírito deu sobre este título, que vamos ver na mensagem, a seguinte comunicação. Então, o espírito, depois da primeira evocação do senhor Sanson, trouxe uma mensagem, e o título da mensagem é A Morte do Justo. Sim, o senhor Sanson tinha sido um justo, e foi habitar no plano dos justos. A morte de um justo. Vejamos o que esse espírito deu o nome de Jorge. E diz: a morte do homem, do qual vos ocupais neste momento, foi a morte do justo. Aqui se referindo ao senhor Sanson. Quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Então, a morte de um justo é acompanhada de calma e esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre sem abalo. Ou seja, o dia sucede à aurora. A aurora, o nascer do sol. Naturalmente, depois, o dia se estabelece com o sol pleno no céu. Algo natural. Assim ele diz. Natural no sentido mais positivo, em que a luz, não é, se estabelece de forma efetiva no céu. A vida espírita para ele sucedeu à vida terrestre sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rua de passagem? Quão poucos, depois dos entusiasmos e os desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas? Porque se não sai daqui bem, como é que pode chegar lá bem, não é? No ritmo harmonioso das esferas, foi difícil. Assim como o homem saudável, mutilado por uma bala, um tiro, não é? Sofre ainda os membros dos quais se separou, aquelas balas antigas, não é, que arrebentavam a perna inteira. Assim a alma do homem que morre sem fé e sem esperança se dilacera e palpita em se separando do corpo e em se lançando inconsciente de si mesma no espaço. Assim veremos, não é? E nos entristece saber que ainda temos irmãos, não é? E precisamos também trabalhar bastante para estarmos esclarecidos e serenos neste momento que sabemos que é natural na vida de todos nós, não é? Viemos para cá e em um determinado momento vamos ter que voltar. Orai por essas almas perturbadas. Orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Então não devemos orar só pelos encarnados. Ela desperta a caridade e consola os seres que povoam o espaço invisível, o mundo espiritual. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito
alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar e que vos deseja fazer progredir no santo caminho. Olha só, ele está dizendo, olha que interessante. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito, está falando dele, o Jorge, ele mesmo. Então, o Jorge se converteu, ou seja, percebeu, se esclareceu, a partir das preces que foram feitas para o senhor Sanson, no seu túmulo. Essas preces o alcançaram e ele cedeu a elas, ele cedeu a tudo aquilo que estava ali sendo pensado, sendo orado, e isso ele trouxe para ele como benefício. Ele veio trazer a mensagem e dizer que ele se converteu rapidamente pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem, que era o senhor Sanson. Que deveis interrogar, quer dizer, como ele foi evocado, o senhor Sanson, de novo. O amor não tem limites. Ele enche o espaço. Então, olha, vejamos só. Eles estavam orando, não só pelo senhor Sanson, por todos os espíritos, e ele foi beneficiado por essa prece. E antes ele disse para orarmos pelos desencarnados também, não só pelos encarnados. Porque ele foi beneficiado por uma dessas preces, mesmo no enterro do senhor Sanson. O amor não tem limites, ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. O seu último limite parece se confundir com o céu. Aqui, olhando, não é uma praia, o mar fazendo limite com o céu no firmamento. Né? Ele está falando sobre essa cena. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. Seu último limite parece se confundir com o céu. E o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas, que é o mar e o céu. Assim o amor mais profundo, que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos, encarnados e desencarnados, vivos e mortos, que são vivos ainda, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão, união, do que é finito e do que é eterno. O que é finito é esse corpo físico, e o que é eterno somos nós, não é? Os espíritos imortais. Lindíssima essa comunicação aqui do senhor Jorge. E agora vamos entrar num outro espírito feliz. Senhor Jobar. Senhor Jobar. Com D mudo no final. Os francês não vai ler isso. Senhor Jobar. Diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Bessé, morto em Bruxelas, de um ataque de apoplexia fulminante, em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. Então, ele nasceu no final dos anos 1700 e desencarnou em 1861. Então, 861, não sei quando é que vai ser essa comunicação, mas esse livro é de 65, vamos lembrar lá que a comunicação do senhor Sanson tinha uns 3 anos antes, não é, do lançamento desse livro. Kardec já tinha essas comunicações já registradas para ele, para depois incluir aqui no Céu e Inferno. Então, vejamos. Kardec aqui. Sobre o senhor Jorge, que vimos lá naquela comunicação, ao final, lá na Câmara Mortuária,
ainda do senhor Sanson, não é? Ao final da primeira evocação, ele vem e traz uma comunicação. Aqui temos eu esqueci, perdão, de ler, uma observação que Kardec faz pelo senhor Jorge. Aqui temos aqui. Alusão ao espírito de Bernard que se manifestou espontaneamente no funeral deste senhor Sanson. Aqui ele faz uma recomendação de ver a Revista Espírita de maio de 1862. Ok. Então, o espírito de Bernard se manifestou espontaneamente no funeral do senhor Sanson. Então, a comunicação que temos aqui é de Jorge, mas quando ele fala espírito alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem que deveis interrogar e que vos desejais fazer progredir no santo caminho. Alusão ao espírito de Bernard, que se manifestou espontaneamente no dia do funeral do senhor Sanson. Aqui, espírito de Bernard, Jorge, deve ser Jorge Bernard, não é? Deve ser o mesmo espírito que veio espontaneamente. Ou seja, não foi evocado, isso quer dizer, uma comunicação espontânea. É diferente de uma comunicação feita por evocação. Quando o espírito é chamado e dá a comunicação. Agora, quando ele não é chamado, vem e dá a comunicação, foi uma comunicação espontânea. Ok? Então, vejamos aqui. Kardec diz, no item 1, do senhor Jobard, que foi diretor do Museu de Indústria de Bruxelas e que morreu em 1861. O senhor Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Então, outro espírito ligado aos encarnados que com Kardec trabalhavam na Sociedade Espírita de Paris. Então, o senhor Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu seu desejo, dando a comunicação seguinte. Então, aqui vamos ver uma comunicação já do senhor Jobard, dizendo-nos assim: eis-me, eu que ides evocar e que quero me manifestar primeiro a este médium em vão solicitei até hoje. Então, ele está dizendo que ele seria evocado, mas antes dessa evocação, ele quis se manifestar pelo médium. Provavelmente ia evocá-lo por outro médium, mas ele então veio por um outro médium, que não aquele que talvez ele fosse evocado a se manifestar, que em vão solicitei até hoje. Primeiro quero vos contar, quer dizer, que em vão solicitei até hoje, não sei se mentalmente a Kardec ou se aos amigos espirituais. Não fica claro aqui, não é? Que em vão solicitei até hoje. Primeiro quero vos contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Então, de novo aqui, aquele testemunho do momento da passagem. Momento da separação da alma do corpo físico. Senti um abalo estranho e lembrei-me, de repente, do meu nascimento, da minha juventude, a idade madura, é aquele retrospecto que passa, né? Até hoje, todos os que passam por aquele fenômeno de quase morte, quando voltam, contam isso também, não é? Que a vida toda passa rapidamente, aqui ele fala sobre isso. Toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre e meu corpo estava lá, deitado, inerte. Ah, meus queridos amigos, que alegria em despojar-me do peso do corpo. Que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei de repente um eleito do Senhor. Estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco
devem muito aprender ainda. Humildade, não é? Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, exílio na carne, irmãos encarnados. E vos asseguro, toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações. Pronto, enfim, para ser o cavaleiro da verdade neste outro mundo, como fui no vosso. Comprometido com a verdade. E aqui ele assina Jobá. Ficamos, então, aqui com esta primeira parte do trabalho que Kardec vai desenvolver com o senhor Jobá. No nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Amanhã estamos de volta. Muita paz a todos.